falar de FGTS, mas antes disso eu só quero te lembrar o seguinte, tem sorteio de Alexa lá no Instagram da Jovem Pan News Londrina. Para você nos achar no Instagram, é JP News LDNA. JP News LDNA. Então, o resultado desse sorteio é no dia 2 agora. Então, corre, vai participar para você poder ganhar essa Alexa. O que você precisa fazer? Você tem que seguir a página, né, do nosso Instagram, curtir a publicação, marcar um amigo lá no post. Só não pode marcar assim, loja, perfil fake, perfil de famosos, que para todo sorteio é assim, né? E o resultado, como eu disse, dia 2/8 você vai ter a sua Alexa aí na sua casa de 4ª geração. Chique demais. Vamos agora seguir. Doutor Eduardo Calixto já está aqui conosco, 10 horas e 27 minutos, mais uma vez colaborando conosco. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Raquel. Tudo bem. Ouvintes. Nosso assunto é o seguinte, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Como é que funciona esses depósitos mensais e como ter direito aos saques. Então, existem várias regras que acabam se enquadrando no FGTS, e apesar delas serem antigas, muitas pessoas ainda têm dúvida de como é o caso também da nossa ouvinte, que mandou uma pergunta, que a nossa ouvinte é a Beatriz Moreira. Vamos acompanhar a pergunta dela. Oi, Raquel. Eu tô com dúvida referente ao recolhimento do meu FGTS. Até quando a empresa pode fazer esse depósito? E eu sei que o valor também é atualizado. No final, eu posso resgatar o valor total? Se puder sanar essa dúvida com os especialistas da rádio, eu agradeço. O especialista está aqui, doutor Eduardo Calixto. Doutor, é o seguinte, lembrando também aos nossos ouvintes, que você tiver dúvida, manda aqui pra gente que a gente vai fazer o possível para responder aí, ou no ar, ou fora do ar, todas as suas perguntas. É só mandar ali para o 999411045, ou pelo YouTube aqui, pelas mensagens, no bate-papo, enfim, nos comentários, como você quiser, mande que a gente está atento aí para responder. Doutor Eduardo, como é que funcionam, então, esses depósitos feitos pela empresa? Existe sempre uma data certa? Essa data é a mesma para todas as empresas? Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, essa questão dos depósitos do FGTS, na realidade, o FGTS ele passa a ser obrigatório desde 1988 e ele tem um dia certo lá nos termos da lei... que determina lá o pagamento todo dia 7 de cada mês. Recentemente, nós tivemos algumas medidas provisórias em que possibilitou dilatar esse prazo para que fosse recolhido até o dia 20 do mês subsequente pela qual esse trabalhador faz direito. Possivelmente, essas medidas não vão ser convertidas em lei e mantém o dia 7. Uhum. E qual que é o valor do depósito? Como é que a pessoa sabe quanto que vai ser depositado para ela na conta? A base de cálculo hoje do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é o percentual de 8% sobre a remuneração desse trabalhador. Quando nós falamos remuneração, Raquel, nós vamos falar de um percentual que vai incidir sobre salário, vai incidir sobre horas extras, sobre algum adicional que esse empregado tem recebido, como, por exemplo, um adicional de insalubridade, sobre todas aquelas parcelas de natureza salarial. E no caso do empregador não pagar essa parcela, como é que faz? Temos uma situação aí que pode gerar responsabilidades tanto administrativas como judiciais, Raquel. Primeiro momento, esse empregador, quando ele deixa de recolher esses depósitos, ele vai ter que fazer o pagamento ali posteriormente com uma multa, que pode ser de 5% a 10% sobre o valor desses rendimentos. Depois, em um segundo momento, se esses atrasos se derem de forma reiterada, esse empregado pode até pedir a rescisão indireta desse contrato de trabalho dele e ali depois sacar os valores que tenham sido. E é claro também, ele pode ser inscrito, esse empregador, numa dívida ativa e aí responder perante o fisco. Lembrando também, Raquel, que nesse caso de inscrição de dívida ativa, pode o empregador tentar um parcelamento desse FGTS atrasado junto à Caixa. Bom, contas de FGTS, elas têm rendimento? Porque assim, todo mês deposita lá, a gente sabe que não pode tirar, depois até eu quero que você explique para nós em que situações a pessoa pode tirar, porque a Beatriz perguntou aí, a Beatriz Moreira perguntou, e eu posso tirar esse dinheiro? Então assim, em que situações pode tirar e se esse dinheiro vai rendendo lá até que a pessoa possa tirar? Bom, em questões de rendimentos, nós vamos ter ali um valor que gira em torno de 3% ao ano, e mais a taxa referencial, que inclusive
vira e mexe, sempre tem discussão sobre esse índice. Recentemente a Caixa Econômica liberou ali 13 bilhões de valores para os trabalhadores a título de correção. E nas hipóteses de liberação, nós vamos ter mais de 15 lá que a lei do FGTS vem e fala. As principais são aquela demissão sem justa causa por parte do empregador. Nós vamos ter aquele empregado que também por motivo de aposentadoria vai conseguir liberar esses valores. No caso ali também de um trabalhador com mais de 70 anos de idade, uma trabalhadora também com mais de 70 anos de idade vai conseguir sacar. E nós temos algumas outras situações pontuais também que autoriza esse saque, Raquel, como por exemplo o caso de doenças terminais, um câncer, por exemplo também o vírus do HIV, alguma outra moléstia grave que traga esse trabalhador em estado terminal. E mais recentemente também, Raquel, nós tivemos desde 2017 com a reforma trabalhista a questão da dispensa em comum acordo, onde pode, através de um comum acordo, esse empregado sacar 80% e o empregador pagar somente 20% a título de multa. Bom, uma última questão aqui para a gente encerrar, mas é uma questão nova, né? Porque um trabalhador, porque muita gente tem mudado para fora do país, né? Tá no exterior, ele tem direito a sacar? Ele consegue fazer isso? Sim. A Caixa atualmente tem um aplicativo do Meu FGTS que pode possibilitar ali o saque através do saque aniversário, saque extraordinário. Caso ele não consiga daí intermediar através do aplicativo, ele vai ter que comparecer a um posto consular no país em que ele se encontra, entregar os documentos lá. Lembrando que independentemente do fato dele estar fora do país, Raquel, as hipóteses de saque são as vigentes aqui na nossa lei brasileira. Então ainda mantém essas causas aqui que eu mencionei. Demissão, outra hipótese, só porque eu me esqueci, se ele ficar mais de 3 anos sem movimentar essa conta e sem um vínculo de emprego, carteira assinada, ele também pode sacar. Tá certo. Bom, acho que as questões aí da Beatriz foram solucionadas. Deixa eu ver, parece que tem questão aqui para nós. Deixa eu ver. E quem paga aquele carnê de papelaria, aquele amarelinho, não é laranja, né? Tem que recolher FGTS? O Wilson Mello está perguntando. Bom, pergunta muito interessante. Eu acredito que esse carnê é o do INSS, né? Daquela contribuição. Quando nós falamos dessa obrigação... A gente fazia para empregada doméstica. Antes, né? Isso. Agora o FGTS também é obrigatório também para os empregados domésticos, mas ele é uma obrigação do empregador. Então ele paga ali 8%, não pode descontar do empregado. Nesse caso da pergunta do ouvinte, se ele está recolhendo na qualidade, por exemplo, de um contribuinte individual, ele não precisa recolher o FGTS. Então tá somente respondido. Se ele for um empregado, e aí o empregador é que vai fazer o pagamento desse valor para ele. Então, quem tem esse carnê precisa recolher. Se estiver contribuindo individualmente, não precisa recolher. Entendi. FGTS. Tá certo, tá respondido aí para o Wilson Mello. Obrigada pela pergunta. Doutor Eduardo Calixto, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Raquel. Nós já estamos quase em sextou, então eu desejo um bom fim de semana. Igualmente a todos os ouvintes. Muito obrigada. São 10h34, a gente vai seguir para o intervalo, é bem rapidinho e a gente volta falando de um assunto bem interessante, porque a gente vai ter aqui em Londrina a primeira cirurgia do Paraná de marca-passo sem fio e que vai modificar a vida de vários pacientes que aí não poderiam ter o marca-passo por conta de doenças como câncer, hemodiálise e tudo mais. Daqui a pouquinho.